Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, da Resficta, e hoje temos um episódio de espeleologia, abordando uma escritora que eu tenho um grande apreço. Ela foi... Eu descobri essa escritora aqui em São Paulo, numas livrarias do centro, né, que eram mais baratas, depois em sebo, muito em sebo. E depois, finalmente, na Amazon e-books da vida, onde eu também comprei bastante coisa dela, que é a escritora Patricia Highsmith, né? Ela agora está bastante cotada aí, né? Tem uma adaptação nova, tá meio sujo. Tem uma adaptação nova deste livro aqui, né? O Sol por Testemunha. Essa aqui seria uma tradução inspirada no texto que é o talentoso Mr. Ripley, né? Da Talented Mr. Ripley, que virou agora Ripley, né? Essa série nova da Netflix que está ganhando aí bastante destaque, não tanto quanto o Bebê Rena, mas está ganhando bastante destaque. E é uma escritora muito instigante, né? Digamos assim, ela é muito provocativa e ela deu um, digamos assim, o torneio, né? A pincelada final no quadro da ficção policial, que é um quadro muito complexo. Vou comentar um pouco sobre ele antes de falar um pouquinho da obra dela, fazer um rápido guia de leituras, longe de querer esgotar as obras dela, né, leituras das obras dela. Tem algumas que eu não tenho mais, que eu me emprestei, tem algumas que eu li em formato digital, né, trazer as que eu tenho aqui impresso. Mas antes disso, algumas novidades. Teremos o Late Pledge de Os Pré-Rafaelitas a começar de sexta, provavelmente. E teremos uma nova campanha mais ou menos dia 15, na semana que vem começa. Uma campanha muito pedida aí por todo mundo, que é uma continuação de outra. E, enfim, essa semana ainda vou dar mais indicações a respeito disso, né? Mas voltemos então aqui para... e vai ter ainda o sorteio do Lugones, né? Não esqueci, ele já está separado. Esse sorteio vai ser também até sexta-feira. Mas o que acontece com a Patricia Highsmith? Por que ela tem essa importância que eu mencionei? Né? Quer dizer, tem outros autores que seguiram uma linha parecida, cada um na sua, digamos assim, dentro da sua proposta de romance policial. A narrativa policial é muito complexa e tem muitas possibilidades, digamos assim, por isso que é uma narrativa tão, digamos assim, tem um impacto bem considerável no cinema. Quer dizer, só Ripley tem acho que literalmente meia dúzia. Tem o Ripley do René Clament, que é com o Alain Delon. Tem o Ripley do mais velho, né, do Dennis Hopper, né, do O Amigo Americano, do Wim Wenders. Tem um Ripley também mais velho, mais ou menos, numa revisão, que é de uma diretora italiana bem célebre até, acho que até da Liliana Cavani, agora não lembro, que é também é o Ripley's Game, né, que é o Amigo Americano, uma outra versão com Malkovich, enfim, tem um monte, tem o Matt Damon, né, a versão assim mais comercial, tem um monte de Ripleys e o mundo é povoado por Ripleys e dá a impressão que a obra da Patricia é meio que limitada àquilo, mas ela é muito mais complexa. E mesmo no Ripley você tem uma nítida noção da complexidade que ela evoca a partir digamos assim, dos lugares comuns usuais da ficção policial. E que lugares comuns são esses? É muito interessante se a gente for pensar que a polícia é algo bastante recente. Não existia polícia na Idade Média, né? Não existia investigação. Tanto que a grande brincadeira do Umberto Eco, que é um historiador da Idade Média, um especialista em Idade Média, né, estética medieval, foi justamente no Nome da Rosa construir uma ficção policial ambientada na Idade Média. Essa é a ironia, né? Porque na Idade Média, basicamente, você prendia quem as pessoas acreditavam que era moralmente errada e por causa dela aconteceu o crime, né? Quer dizer, não existia um processo investigativo. E isso começou a acontecer a partir de... Então, as sociedades na Idade Média, as cidades eram menores e as sociedades eram fechadas. Então, se acontecia um crime, era quase que evidente, ou a sociedade assim imaginava, essas sociedades fechadas, que o causador desse crime era o outsider, a pessoa que veio de fora, um viajante, alguém que
não era bem aceito pela comunidade, como era o caso das parteiras, pessoas que viviam isoladas, enfim, né? É, com, digamos assim, o fim da Idade Média, ou o declínio da Idade Média, e a ascensão de classes sociais, digamos assim, que tinham um foco maior na propriedade, não que a igreja também não tivesse, e o clero, né? Mas, de certa forma, a propriedade da igreja era garantida. A propriedade do burguês não é. De certa maneira, a propriedade dele é móvel, muitas vezes, não é nem a casa, que às vezes mora uma casa como de todos os outros vilões, né, dos citadinos das novas cidades. Então, quando você começa a ter propriedade, você necessita de um mecanismo policial e começa a surgir iniciativas semelhantes à polícia, mas isso só vai se concretizar mesmo lá pelo século XVIII, onde você vai ter realmente brigadas policiais que começam a fazer batida, investigação, etc., para esclarecer crimes. E curiosamente, seguindo o que o Blake fala, né, as prisões se constroem com as pedras da lei, os bordéis com os tijolos da religião. Com a lei, com a polícia, surge o crime. Principalmente aquele crime mais, como eu vou dizer assim, mais brutal, ou então de uma natureza mais enigmática, porque a investigação leva a tentar decifrar motivações, que passa a ser não só possessão pelo demônio, questões morais, né? Olha, esse cara aí é moralmente defeituoso, ele é herege ou alguma coisa assim. Passa a ser as motivações reais por trás do crime, dinheiro, sexo, é, vingança. Então, nesse momento começa a surgir o embrião daquilo que a gente vai entender com literatura policial a partir de dois autores importantíssimos, que vão ser importantíssimos aqui para Highsmith também, de certa forma, filosoficamente, digamos. O primeiro deles é o Marquês de Sade. O Marquês de Sade, ele vai glorificar o crime. É uma das, digamos assim, entre aspas, ou ironicamente, uma das virtudes da sua ficção, e também do seu ensaio, e também da sua filosofia, que às vezes é conhecida como filosofia de sangue. E ao fazer isso, o Marquês de Sade ele vai mais ou menos compreender que a estrutura social, a coesão dela se dá através do crime e da repressão, né? Ele meio que antecipa o Foucault. Assim, evidentemente o Foucault vai muito mais longe, mas o de Sade ele estabelece o caminho, né? Então, as pessoas, elas cometem crimes, às vezes crimes horrendos, mas se colocam com pele de cordeiro e com uma camada de pessoas puritanas, né? Existe um elemento de hipocrisia, existe até um elemento de disfarce do criminoso. Isso vai acontecer muito nos livros Juliette e Justine, que é exatamente isso, né? As duas confrontando indivíduos que são socialmente aceitos. No caso da Justine, ela não é, porque ela é pobre e órfã, e, enfim, é abandonada no mundo. Então ela depende da caridade de estranhos, né? E esses estranhos são uns monstros, né? Isso todos, desde as pessoas idosas, até mulheres, até indivíduos da nobreza, até religiosos, né, evidentemente, e mesmo os bandidos, que também exploram, né, e brutalizam, né? Essa percepção do Sade foi muito importante para o segundo passo da narrativa policial, que é aquele que eu traduzi, né? Vou deixar o link da Amazon, o livro ainda está disponível, da Perspectiva, uma grande editora, uma das melhores editoras do Brasil aí, em termos de livros voltados a um público mais acadêmico, que gosta de pesquisa, mas também um público geral, né? Que é justamente o Thomas de Quincey, com o Do Assassinato como uma das belas artes, que eu traduzi os 3 ensaios e mais algumas produções inspiradas nas ideias de De Quincey, de Apollinaire, Desnaux e um escritor espanhol de ficção científica que nitidamente é inspirado no romantismo inglês e especialmente no De Quincey, né? Mas o que o De Quincey propõe? No Assassinato como das Belas Artes, como eu disse, se o Sade, de uma certa forma, entende que a coesão social se dá pelo crime, né? Você cria relações de vítima e brutalizador, né? Ou criminoso, o De Quincey ele vai perceber que
essa mecânica do crime, ela tem um elemento estético. E a investigação passa a ser a observação estética desse elemento, como um crítico diante de uma obra de arte, diante de uma peça de teatro, diante de uma estátua, uma escultura, diante de uma catedral. E, ou seja, o crime ele passa para o crivo do crítico e o crime passa a ser então um objeto estético. Basicamente a trama de fundo, porque na verdade do Assassinato com uma das Belas Artes é uma obra muito interessante, muito complexa, porque ela não é um romance, também não é um ensaio, é uma espécie de ensaio romanesco, com elementos, né, de narrativa, ou ensaio narrativo, em que ele vai expondo essas ideias, né? E nesse, digamos, nesse grande quadro que ele vai compondo, tudo gira em torno de um crime brutal que aconteceu na Inglaterra. Pegaram a pessoa, aparentemente, né, o culpado, foi executado, mas ele cometeu um crime de matança de uma família quase que inteira. Sobreviveu, acho que só a criada, inclusive o bebê ele matou. Numa estrada isolada. E aquilo que eu falei, ele matou um burguês, tinha criado. Já começa a ter tensões de classe que facultam o crime. Não é? Se não existisse propriedade, se houvesse a socialização universal, não haveria crime. É muito simples. Né? Então o De Quincey ele faz esse passo, o Edgar Allan Poe acompanha os passos de De Quincey e vai mais longe ainda, estabelecendo que essa percepção estética ela também tem um reflexo ético-moral, então ele meio que amarra neoplatonicamente essas estruturas numa percepção de que o crime ele tem um mecanismo de raciocínio, um mecanismo indutivo. Né? Com o De Quincey isso começa a ficar mais claro, porque é o mecanismo da crítica de arte, que estabelece o valor do crime, ou pelo menos a investigação em torno do crime, e o Poe vai ainda mais longe, estabelecendo que esse mecanismo é um mecanismo indutivo. E aqui a gente chega ao cerne do romance policial com o Poe, que ele que estabeleceu, que é justamente essa ideia da indução, né? Que é o raciocínio científico que parte do específico, quer dizer, da pista, do elemento solto, daquilo que aparentemente não faz tanto sentido ou é menor dentro do quadro geral do crime, e vai para o universal. E nesse processo esse processo é alimentado por uma série de insights, uma série de percepções que envolvem diversas possibilidades de, digamos assim, de especulação e tal. Porque a indução é essencialmente o raciocínio humano, especialmente o raciocínio científico e criativo. É o contrário da dedução, que parte do universal para o específico. E aí você tem as dogmas, né? A dedução baseia-se em dogma. Bom, depois do Poe, o gênero ele vai mais ou menos funcionar no automático, com grandes criadores, né, no mundo inteiro. Conan Doyle, acho que é o mais conhecido. Passa para o século XX, vai ter um tempo ali com o noir, uma certa brutalidade, o elemento social vai ser percebido com mais força. Ele sempre foi percebido, como vimos desde o Dessart. Mas, no caso do noir, esse elemento vai ser parte da composição narrativa, né, com Raymond Chandler, com Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, inclusive, foi da Pinkerton, né, que era aquela organização de fura-greves, que era para isso que ela servia. A teoria era de detetives, né, particular, mas na verdade era para desarticular movimentos sociais e trabalhistas. E aí, nos anos 50, começa a ter um movimento interessante com autores como Boris Vian, de repensar o romance policial a partir de bases que envolviam o surrealismo, a própria psicanálise, né? E isso vai se refletir no cinema de um Hitchcock, por exemplo. E aí que aparece a Patricia Highsmith. Não por acaso, este livro aqui, Strangers on a Train, foi adaptado pelo Hitchcock com o roteiro do Raymond Chandler. É engraçado que os dois não gostavam muito. O Hitchcock até gostava, né? Mas o Chandler detestava esse livro. E a adaptação é absolutamente genial, que é Pacto Sinistro, né? São os caras que trocam os crimes. A partir desse ponto, ele é o primeiro romance, né? A gente precisa deixar isso bem claro, isso aqui é de 1900. A Patricia nasceu em 21 e morreu em 2000 alguma coisinha. Esse romance foi lançado, não tem nem a data aqui,
mas eu acredito que tenha sido 1950, publicado na Inglaterra, ela é texana, ela morou a vida toda na Suíça, né? A partir, sei lá, dos 40, mas ela ainda morava nos Estados Unidos quando ela publicou, era bem jovem quando ela publicou esse livro. Ela tinha 20 e poucos anos, nasceu nos anos 20, né? 1950. E essa ideia da troca dos crimes já começa a estabelecer que a Patricia Highsmith ela vai ter uma noção, ela retoma um pouco aquela base inicial sadiana e de De Quincey para lançar as bases da sua própria ficção, que é uma ficção em que o próprio criminoso é o protagonista. E digamos assim, essa atmosfera de amoralidade faz com que a trama tenha uma coesão e um interesse. Porque você acompanha, quando começa o trabalho, a quadrilogia, se chama muito na internet de Ripleiada, como a Ilíada, né? A Ripleiada começa ali nos anos 56, 6 anos depois desse. Ela vai construir um personagem desprezível, né? O Ripley, ele é um dos indivíduos mais detestáveis da ficção. E mesmo assim, o leitor acompanha sem fechar, sem piscar o que acontece com o Ripley, porque você quer saber o que vai acontecer com ele. Embora exista, e hoje em dia acho que mais até do que em 56, quando o livro saiu, exista a nítida percepção que existem livros antes e livros depois, né? Ou seja, ele vai se safar e vai dar tudo certo e tudo mais. A ideia é como, né? Então a Patricia Highsmith ela estabelece que o crime ele não é só a ligação da sua própria sociedade, uma sociedade determinada por leis, e a lei constrói o crime indiretamente, mas ela também, e esse crime ele também tem um fator estético, ela sabe disso, ela reaproveita isso, mas esse crime também ele é lucrativo e se você não é pego realizando, ele é inexistente de certa forma. Quantos crimes, né, são cold cases, né, quer dizer, eles não são resolvidos, não é? O criminoso matou, escapou. Ou mesmo os que são resolvidos, o criminoso faz, né, comete o crime, mas ele não recebe nenhum tipo de punição ou nenhuma punição equitativa ao grau de destruição ou de, enfim, ao grau do seu próprio crime. Isso daí é algo, digamos assim, socialmente perceptível e é essa a base dos livros da Patricia Highsmith. Por isso que os dois rapazes aqui trocam os crimes, não é? Para que alguém que não tenha motivos para ser pego por ter feito tal crime, trocou com outra pessoa para matar, né? Digamos assim, aquela outra pessoa dá dor de cabeça, né? Um mata o inimigo do outro e nenhum dos dois é condenado porque ele não tem, de certa forma, motivos para fazer aquilo e ele não vai ser investigado. E, enfim, a Patricia Highsmith ela desenvolveu uma obra muito complexa, como eu disse, muito ampla, e que ela está sempre em torno disso. Ela conseguiu trabalhar essa ideia do crime nos mais diversos formatos, né? Em termos de romance, eu destaco dois aqui na lista de leitura, que é O Resgate de um Cão, que saiu aqui no Brasil pela Brasiliense, né? Que é absolutamente genial, que trata exatamente desse tema aqui. Mas a maneira como ela faz isso, e ela constrói um sujeito psicopata que é provavelmente um dos psicopatas mais críveis, né, da história, não é, da humanidade, digamos assim. E a história desse policial que vai atender o casal que teve esse problema e a espiral de loucura dele. Além, claro, né, do primeiro romance, já foi trazido para o Brasil, fácil de achar, e do Sol por Testemunha. Também destaco este romance, saiu faz algum tempo, bela capa, né? Que é Um Jogo para os Vivos, que trata de um triângulo amoroso e de um assassinato, né, no meio do triângulo. Muito bem construído, né? Tem uma questão religiosa muito interessante, a maneira como ela aborda, a ironia que ela faz, mas ao mesmo tempo a seriedade como ela entende a diferença das culturas e das relações do sagrado. Isso é muito importante aqui. E é bem interessante nesse ponto. E um dos melhores
romances dela que eu li na minha vida, que é Uma Questão de Moral. Saiu no Brasil aí pela editora Bestseller, meu Deus do céu. Não é? O Sebo do Cosmo, né? Foi onde foi adquirido. E assim, o que acontece nesse livro é sensacional. Ela cria toda uma estrutura familiar desajustada que vai ocasionar numa tragédia. Ele tem uma estrutura que lembra um pouco uma tragédia grega, uma tragédia clássica, mas essa estrutura, e como na tragédia é uma estrutura que você não consegue mudar, o leitor ele não consegue perceber que as relações familiares tóxicas vão ter uma mudança em algum momento. Essas relações, depois dessa família com o resto da sociedade ao redor, que isso vai mudar em algum momento. Você não consegue perceber, mas você acompanha, porque a inevitabilidade daquilo faz com que você siga numa tensão terrível até o desfecho disso daqui. Não dá para dar, né, um jovem de 18 anos que é tratado com muito puritanismo, né? Isso aparece aqui no resumo. É o máximo que eu posso falar, porque é um livro tão sensacional que é melhor o leitor descobri-lo, né? Fácil de encontrar, deve custar R$ 5 aí nos sebos da vida. E ela também foi uma excelente contista, que eu vou só destacar alguns. Isso aqui é a primeira coleção dela, o Graham Greene adorou essa coleção. Tem alguns contos que são de uma brutalidade, assim, eles lembram um pouco os contos cruéis do Villiers de l'Isle-Adam. E aqui o mal ele é mais palpável ainda que nos romances que tem desenvolvimento e tal. Aqui não, né? É bruto, a coisa é bruta. Então, o Observador dos Caracóis, a Tartaruga de Água Doce, que é muito cruel. A Tartaruga de Água Doce já vai num caminho que vai aparecer aqui, que é um caminho dela trabalhar com uma espécie de revanche da natureza em cima de uma humanidade desprezível, que mata os animais, que destroça o meio ambiente. Então, a natureza tem um revanche. Né? Então, esse Tartaruga de Água Doce é esse tipo de revanche. Né? Quando esse quadro chegou a Mobley, tem desse Claverinch, que é um dos poucos contos fantásticos dela. Ela escreveu alguns contos fantásticos, aliás, que são até meio Eichmannescos, né? Mais próximos do Eichmann, são de estranheza mais do que de terror convencional, de figuras de vampiro, zumbi. E aqui é de uma lesma gigante, de um caracol gigante. É genial também, ele é meio cômico, né? Gritos de Amor, a Heroína e a Pareira Vazia, né? Brilhante, né? Os primeiros contos dela, não sei se existem traduzidos. Tem esse outro, Pequenos Contos Misóginos, né? Misoginia, raiva de mulher, né? E ela faz uma ironia com isso, né? Bastante brutal, aliás, como o usual dela. E esse é o melhor livro de contos dela, na minha opinião. Eu li vários, mas esse é o melhor, o Catástrofes Nem Tanto Naturais. Também não vou falar muito desse livro, que tem que ler, porque os contos são sensacionais. Mas tem um conto que eu vou falar só o título, que é o Moby Dick 2, ou A Baleia Míssil, que é um dos contos mais geniais do século XX. Né? É perfeita a construção, a estrutura, a forma como ela ironiza o romance e ao mesmo tempo evoca até com uma certa reverência, né, o conto não, um romance gigantesco do Melville é incrível. E a solução que ela dá para a baleia nos dias de hoje, que você tem barco de motor, né, não é como na época do Ahab e do Ismael, a solução que ela dá para essa baleia ser um risco é absolutamente genial. É um dos contos que, quando eu li isso, eu não acreditava, assim, falei, como que pode isso, né? Como que ela construiu uma coisa dessas? Sensacional, né? Uma das grandes coletâneas também do século XX, adquirida em sebo. Nem sei se tem o nome do sebo, enfim, né? E por último, só para comentar de uma outra produção dela, ela escreveu um longo ensaio sobre a criação do suspense, que é muito bom. Esse ensaio saiu, né, chama Criação do Suspense, saiu em Portugal, claro, né, pela Relógio d'Água, ótima editora portuguesa, e vale a pena para quem quer trabalhar com qualquer tipo de ficção, especialmente ficções que têm um caráter mais especulativo, né, como a própria ficção policial. E, bom,
essa é a autora, é a Patricia Highsmith. Espero que o vídeo sirva como uma boa introdução para quem queira conhecer a obra dela, além da Ripley Ada, que agora vai ficar conhecida por causa da série. Mas é uma escritora excelente, que merecia, né, uma reedição, né? Olha, um livro meio podre, né? Uma reedição com livros mais bonitos e de melhor qualidade, talvez até com um aparato crítico, né? Eu me lembro que eu li, todos esses livros que eu li tem pouquíssimo aparato crítico, talvez no de contos em espanhol tem, um ou outro aqui, e nem o inglês tem, isso aqui também não tem muito aparato crítico, e vale a pena, porque tem muita coisa a se discutir a respeito dessa autora e da obra dela. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.